Se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão, a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Lucas 19, 42 a 44. Deixa-me fazer-te uma pergunta honesta, mas inquietante, e se Deus já tivesse dado um aviso claro, direto e misericordioso, e a maioria estivesse a seguir a vida normalmente, como se nada estivesse a acontecer, não estamos aqui para entreter, nem para especular, nem para alimentar curiosidade profética. Precisamos conversar sério sobre eventos passados confirmados pela Bíblia e pela história, dos eventos futuros, revelados à luz da palavra de Deus, porque quando Deus fala, o silêncio humano não é neutralidade, é uma decisão. Se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão, a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Agora imagina a cena. Quem fala estas palavras não acusa, não ameaça. Quem fala chora. Ele contempla uma cidade inteira, um povo profundamente religioso, convicto de estar certo, e ainda assim cego ao momento mais decisivo da sua história. Estas palavras não são poesia, não são exagero, são misericórdia em forma de advertência. E a pergunta que ecoa através dos séculos é pessoal, inescapável e urgente: reconhecerás o tempo da tua visitação? Ou deixarás passar? Cristo, em sua infinita misericórdia, não deixou os seus discípulos e os habitantes de Jerusalém à mercê da ignorância ou do acaso. Ele não se limitou a anunciar a destruição que se aproximava. Ele revelou o sinal que precederia a catástrofe e deu instruções claras e práticas de como escapar da tragédia que se aproximava. Em Lucas 21 e 21, lemos: Mas, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio dela, saiam. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Pense nisso. Cristo não apenas profetizou. Ele deixou sinais claros e inconfundíveis do perigo que se aproximava, apontando os caminhos de fuga e mostrando a direção segura para a salvação. A multidão estava cega, confiando em segurança falsa. Os líderes espirituais e políticos ignoravam o tempo da visitação de Deus, incapazes de reconhecer que o momento da decisão estava diante deles. Ainda assim, ele chorou sobre aquela cidade, não com ira, mas com uma compaixão profunda, um amor que não queria que ninguém se perdesse. Seus olhos contemplavam não apenas a destruição iminente, mas a necessidade urgente de arrependimento, de despertar, de voltar-se para Deus. Ele ofereceu advertência, esperança e direção menos, mas a escolha precisava ser feita. Cristo nos mostra hoje que o perigo pode estar à nossa porta, mas também nos dá o caminho seguro. Cabe a nós olharmos, ouvir e seguir. Quando Deus fala assim, Ele nos oferece mais do que informação. Ele nos oferece uma escolha e, com essa escolha, responsabilidade. A advertência não é apenas para ser compreendida intelectualmente, mas para ser vivida, internalizada e aplicada. Ignorar a mensagem seria repetir o erro de Jerusalém, viver à sombra da destruição sem perceber o caminho da salvação. Ouvir e obedecer é acolher a misericórdia divina, é caminhar pelo mesmo caminho de preservação que Cristo preparou para os atentos. E aqui está a lição mais profunda. Deus sempre combina advertência com instrução, profecia com oportunidade, julgamento com misericórdia. Ele não nos deixa indefesos. Ele mostra o perigo, sinaliza o caminho seguro e estende a mão àqueles que desejam fugir da destruição. Portanto, a questão para nós hoje não é apenas entender a história de Jerusalém, mas reconhecer os sinais da nossa própria época. Quando Deus nos fala,
Ele nos convida a agir, não amanhã, não depois, mas agora, enquanto ainda há tempo para escolher o caminho da vida. Agora, queridos, é fundamental entender o que estamos a apresentar não são apenas relatos bíblicos, mas factos históricos documentados. Historiadores como Flávio Josefo, que foi testemunha ocular, e Eusébio, confirmam que Jerusalém foi destruída no ano 70 de Código, exatamente como Jesus havia anunciado cerca de 40 anos antes. Antes da destruição, a cidade foi cercada pelos exércitos romanos, que fecharam todas as entradas, deixando os habitantes sem suprimentos. O terror e a fome espalharam rapidamente. Cada rua tornou-se um lugar de medo e a cidade estava prestes a sucumbir ao caos. Mas então algo extraordinário aconteceu. Os romanos, inesperadamente, iraram-se por um período, criando uma oportunidade. Esta retirada temporária foi providencial. Os cristãos que compreenderam o significado do cerco, que ouviram o aviso de Cristo, aproveitaram essa chance para fugir sem serem molestados. Eles buscaram refúgio em lugares seguros, como a cidade de Pela, na Pérea, além do Jordão. Enquanto os cristãos escapavam, aqueles que permaneceram em Jerusalém enfrentaram uma tragédia indescritível. O cerco foi retomado com ainda mais ferocidade. A fome tornou-se insuportável, a violência generalizou-se e a morte chegou de todas as formas: pestes, combates, crucificações e massacres. O templo, centro espiritual da nação, foi queimado até os alicerces. Cumprindo a profecia de Cristo, não deixarão em ti pedra sobre pedra. Toda essa sequência, cerco, retirada temporária, perseguição e fuga dos cristãos, revela a profunda misericórdia de Deus. Ele não apenas previu a destruição, ele deu sinais claros de alerta e oportunidades de salvação para aqueles que estavam atentos. Este episódio histórico não é apenas passado, é um modelo profético, mostrando como Deus age para proteger o seu povo. Os sinais estavam ali, sinais de destruição, sinais de alerta e sinais de oportunidade de fuga. E aqueles que atenderam a esses sinais foram preservados. Mas por que falar de acontecimentos de quase 2000 anos atrás? Isso realmente tem relevância para os nossos dias? Sim, menos é absolutamente crucial compreender isso. Quem esquece o passado risca repetir os mesmos erros. Quem ignora os sinais de outrora pode falhar em reconhecer os alertas do presente. Ellen White declara algo profundamente solene: a profecia do Salvador relativa aos juízos que deveriam cair sobre Jerusalém há de ter outro cumprimento, da qual aquela terrível desolação de Jerusalém não foi senão tênue sombra. Analisemos esta citação com profundidade. O que significa tênue sombra? Quando Ellen G. White usa a expressão tênue sombra, ela está a empregar uma linguagem bíblica e profética muito específica. Na Bíblia, uma sombra não é a realidade final, não é o cumprimento completo, não é o fim da história. Uma sombra apenas antecipa. Ela indica que algo real, sólido e maior está a aproximar-se. Ninguém confunde a sombra com a pessoa. A sombra apenas prova que a pessoa está a chegar. Quando Jerusalém foi destruída no ano 70, o mundo não terminou, o plano de Deus não se encerrou, a profecia de Jesus não se esgotou. Aquele evento, por mais terrível que tenha sido, não foi o juízo final, não foi o encerramento da graça, não foi o último ato da história humana. Foi real, foi doloroso, foi literal, mas foi parcial. A destruição de Jerusalém funcionou como um modelo histórico, um alerta visível, um ensaio profético cuidadosamente documentado. Deus permitiu que aquele acontecimento ficasse gravado na história para que, nos últimos dias, ninguém pudesse dizer: não sabíamos como Deus age. Ali vemos como Deus avisa antes, como Ele dá sinais claros, como Ele distingue os que creem dos que desprezam a advertência, e como a desobediência coletiva traz consequências inevitáveis. Se Jerusalém foi apenas uma sombra, então o cumprimento final será mais amplo, não limitado a uma cidade, mas envolvendo o mundo, será mais global, afetando nações, sistemas e economias. Será mais decisivo, não apenas uma destruição local, mas um momento que define destinos eternos. A sombra passou, a realidade aproxima-se.
O erro fatal do passado foi tratar a sombra como se fosse irrelevante. O erro fatal do presente é tratá-la como se fosse apenas história. Porque quando Deus nos mostra uma sombra, não é para nos confundir, é para nos preparar. Talvez alguém diga agora: eu não quero repetir os erros de muitos moradores de Jerusalém. Mas então surge uma pergunta lógica, inevitável e profundamente séria. Será que Deus também deu orientações claras para os nossos dias? Qual é, então, a orientação para o nosso tempo? Qual é o sinal a ser observado? Quais são as instruções que devemos seguir? Essas perguntas não ficam sem resposta. Vejamos, então, este solene e esclarecedor texto do Espírito de profecia. Assim como a aproximação dos exércitos romanos foi para os discípulos um sinal para a fuga de Jerusalém, assim o atribuir a si mesma a nossa nação. O poder de decretar a observância do dia de repouso papal será para nós uma advertência. Será então o tempo de deixar as grandes cidades, passo preparatório para sair das menores, indo para lares retirados em lugares solitários entre as montanhas. Este não é um apelo ao medo, é um chamado ao discernimento e, acima de tudo, uma expressão da mesma misericórdia que avisou Jerusalém antes da sua queda. Este é um paralelismo profético. No passado, o cerco de Jerusalém foi um sinal evidente de que a destruição estava próxima. E os cristãos que reconheceram o sinal obedeceram à advertência e fugiram para lugares seguros. Ellen White aplica esse mesmo princípio aos últimos dias, quando uma nação Estados Unidos da América, que se apresenta como defensora da liberdade religiosa, começa a atribuir a si mesma poder sobre o culto e a consciência, impondo normas civis que favorecem práticas religiosas específicas. Isso se torna um sinal de alerta profético. Não é ainda o fim, mas é um prenúncio de perigo iminente, um indício claro de que os limites entre igreja e Estado estão a ser gradualmente enfraquecidos. Esse cenário exige da parte de Deus um povo vigilante, espiritualmente desperto e conscientemente separado. Hoje, vemos elementos desse processo a manifestarem-se de forma cada vez mais visível nos Estados Unidos. Um país fundado sobre o princípio da separação entre igreja e Estado tem testemunhado um crescimento significativo da influência religiosa nas decisões políticas. Há um aumento de discursos que defendem a necessidade de restaurar valores cristãos por meio da legislação civil. Decisões judiciais que permitem maior expressão religiosa em instituições públicas. Leis estaduais que reforçam práticas religiosas tradicionais como parte da identidade nacional. E líderes políticos que afirmam abertamente que a moral religiosa deve orientar as leis do país. Embora muitas dessas ações ainda sejam apresentadas como defesa da fé ou da moral social, a profecia nos alerta que o perigo não está apenas na intenção declarada, mas no precedente estabelecido quando o Estado começa a legislar em favor de práticas religiosas. Abre-se a porta para que, em determinado momento, a consciência individual seja pressionada ou restringida. Foi assim em Jerusalém. O sinal não foi a destruição em si, mas o cerco. Do mesmo modo, o verdadeiro alerta profético não é apenas a imposição final, mas os passos graduais que conduzem a ela. Portanto, estes acontecimentos não devem gerar pânico, mas discernimento. Eles confirmam que estamos a viver num tempo em que a profecia se cumpre de forma progressiva. Deus chama seu povo não à confrontação política, mas à fidelidade, à vigilância espiritual e à preparação prática. Lembrando que a segurança nunca esteve nas estruturas humanas, mas na obediência consciente à sua palavra. A profecia afirma que esse sinal marcará o tempo de deixar as grandes cidades e buscar lugares mais simples e seguros, não por medo, mas por obediência ao chamado de Deus à preparação e vigilância espiritual. Vejamos alguns exemplos que mostram o cumprimento desta profecia. Primeiro, crescente imposição de políticas que entram em conflito com a liberdade religiosa, onde a consciência já não é plenamente protegida quando diverge das normas estatais ou da maioria cultural. Segundo, pressão social e legal cada vez maior sobre o sábado bíblico e sobre práticas de fé fiéis às Escrituras, tornando a obediência a Deus um motivo de marginalização, ridicularização ou penalização indireta. Terceiro,
Avanço de leis civis que se sobrepõem ao culto religioso, estabelecendo limites sobre como, quando e de que forma a fé pode ser vivida, abrindo precedentes perigosos de interferência estatal na adoração. Quarto, expansão do controle governamental sobre a economia e o comércio, especialmente em contextos de crise, criando um cenário em que a fidelidade religiosa pode ter consequências econômicas reais. Quinto, sinais evidentes de apostasia e de perseguição velada contra grupos que insistem em manter princípios bíblicos, sendo rotulados como extremistas, intolerantes ou obstáculos ao bem comum. Agora, depois de refletirmos sobre os avisos de Jesus, os acontecimentos históricos de Jerusalém e os paralelos proféticos para os nossos dias, uma realidade se impõe. Deus sempre oferece sinais claros de alerta e instruções para a salvação de seu povo. Se Jerusalém recebeu uma advertência detalhada, com orientações de fuga, será que Deus faria algo menos claro para nós hoje? Ou será que, assim como então, Ele providenciou sinais e instruções para que possamos nos preparar? A Bíblia e espírito de profecia nos lembram solenemente, portanto, o apelo é urgente e pessoal. Reconhece os sinais que Deus está dando hoje. Obedece às orientações divinas de preparação e vigilância. Não trate as sombras como meros acontecimentos históricos. Seja parte daqueles que ouvem, discernem e agem com fé. O momento de agir é agora. Não espere que o sinal se torne realidade plena para perceber o perigo. Assim como os cristãos no primeiro século escaparam ao reconhecer o aviso de Cristo, nós também podemos ser preservados, se estivermos atentos, vigilantes e obedientes. A escolha é pessoal, inadiável e eterna. Reconhecerás o tempo da tua visitação ou deixarás passar? Que este seja um convite à reflexão profunda, à ação consciente e à fé prática, para que, quando os eventos se cumprirem, não sejamos apanhados desprevenidos, mas seguros na proteção e na misericórdia de Deus. Antes de terminar, deixa-me lembrar-te de algo solene. Antes da destruição de Jerusalém, Deus permitiu que sinais incomuns se manifestassem diante do povo. Historiadores relatam acontecimentos estranhos nos céus, presságios visíveis que inquietaram a cidade. Houve também a voz insistente de um homem simples que, dia após dia, percorria Jerusalém anunciando juízo iminente. Ele não buscava fama nem poder. Foi ridicularizado, silenciado e, por fim, preso. Mas a mensagem permaneceu. Os sinais foram dados. O aviso foi claro. Da mesma forma, hoje, as advertências não faltam. Por meio das Escrituras, da história, dos acontecimentos mundiais e das inúmeras mensagens partilhadas de diversas formas, Deus continua a alertar sobre o juízo vindouro. Assim como naquela época, muitos veem, ouvem e seguem adiante como se nada estivesse a acontecer. A pergunta final não é se os sinais existem, eles estão diante de nós. A verdadeira pergunta é: qual será a tua resposta? Indiferença, adiamento ou arrependimento, vigilância e fidelidade?